É isso, pessoal. Retomando agora, indo para o segundo episódio, né, desse tema difícil que é segurança. E na minha tese, né, eu acho que a questão da segurança, como não é um problema do DNA do brasileiro, né, o brasileiro não tem nada na sua genética que o faça ser mais bandido, né, mais homicida, mais, enfim, mais criminoso, então é uma questão social, né? Se a pessoa disser que a criminalidade no Brasil não é uma questão social, é porque está sendo tem uma leitura racial, racista, né? Então, assim, é uma questão social. O que normalmente o senso comum equivocado diz? Que não há punição, que no Brasil as pessoas ficam impunes, né? E essa é a explicação que dão. Eu refuto essa explicação, né? Depois a gente faz um episódio sobre essa questão, né, da punição, se as pessoas realmente ficam impunes. Eu não acho, acho que se pune mal. Né? Eu acho que há a questão a progressão da pena é uma coisa que pode ser modificada, isso eu concordo. A gente pode mexer na progressão da pena. As pessoas cometem crimes, por exemplo, um homicídio, a que a pessoa progredir rapidamente, às vezes passar 2 anos só sem liberdade, por homicídio, né, tirar a vida. A questão da progressão da pena, eu acho que pode ser modificado, né, que é o direito processual penal. Agora, que haja essa impunidade tão grande, eu acho talvez para as classes mais altas, né? Para as classes mais pobres eu não acho que seja fato, né? Então a minha leitura não é a de que... Claro que pode ser aprimorado, mas eu acho que não dá para resumir tudo. E aí é engraçado, porque as pessoas que fazem a propaganda de uma saída para a segurança do tipo Bukele, né? Engraçado que volta e meia eu já vi de 2 policiais. Isso, policiais até que eu gosto, que PMs, né? Um casal PM é um deles. Casal assim porque é um homem e uma mulher, né? Eu tenho um contato profissional com eles e eu gosto. Por isso que aqui as minhas críticas à polícia, eu compreendo que a polícia também ela é um produto da sociedade. Então, não é um ataque às pessoas dos policiais, é como a corporação é formada, né? Como ela é moldada, né? E às vezes a pessoa é cheia de boa intenção, às vezes. Esses 2 policiais que eu tenho contato, acho que têm as melhores das intenções, mas um deles mesmo, a gente falando sobre disciplina dos alunos, né? Um deles falando, porque lá na favela o cara quase preconizando. Não que ele defenda traficante, não é isso não. Até que eu falei, pô, mas esse método do Tribunal do Tráfico não é bom, né? Eu falei para esse camarada, esse amigo, eu considero, da polícia, né? E aí ele dizendo, mas lá ele não faz aquele errado. Como se a gente devesse, na sociedade, ter esse mesmo regime de terror, que é o regime do tráfico nas comunidades, né? Então eu acho assim, esse camarada, assiste o primeiro episódio da série sobre segurança, que eu fiz rapidamente, mas já está aí, vale a pena ver. Mas eu estou continuando esse vou fazer com um pouco mais de calma, olhando alguns detalhes, né, e partindo dessa conversa com um conhecido da polícia militar, que trabalha, sou professor, aí na questão da escola, às vezes já conversei com 2 policiais que atendem a escola, né? E conversando sobre disciplina, um deles falou, lá na comunidade, no morro, ele obedece, né? Como se faltasse rigor aqui no asfalto, entre aspas, né? E eu até entendo o que ele falou, aqui no asfalto, talvez o menino da comunidade, o rapaz, né, 17 anos, às vezes um rapaz grande, ele possa se atrever a liberar mais sua energia, talvez ele tenha uma contenção maior na comunidade, né? Eu só não acho que esse regime de terror
seja o melhor para a nossa sociedade, né? E aí, o primeiro episódio que eu fiz, eu fui bastante duro na crítica à polícia, destacando que é a tese que eu estou defendendo aqui. Eu acho que a questão nossa da segurança da criminalidade é uma questão social e tem na polícia o principal problema, vamos dizer assim, o problema mais difícil, mais central para a gente atacar, né? A polícia tem uma relação com a criminalidade muito grande, a polícia e as classes armadas, né? Por exemplo, assim, se a gente for pegar a parte do crime organizado, do crime, né? Tem teóricos que dizem que não se pode falar em crime organizado, né? Tem gente que diz que... O Tupinambá que fala isso, eu esqueci até o primeiro nome do Tupinambá, que é um jurista, aí, um estudioso, né? Advogado e estudioso da criminologia, que ele diz que não se dá para falar de crime organizado. Enfim, eu falo, se eu estiver cometendo um erro teórico, me desculpe, mas o crime organizado que eu chamo é esse crime de maior status, maior organização mesmo. Por exemplo, o Capitão Guimarães, né, que era um torturador, né, tá vivo aí o Capitão Guimarães, mas acho que era torturador, né, gente? Assim, é um agente da repressão com várias denúncias de tortura, né, acho que tá nos relatórios aí do Brasil Nunca Mais, né. O Capitão Guimarães, ele trouxe a organização que ele tinha como militar, era militar, e já estava envolvido em roubo, né? Ele, como militar, ele já participava de uma quadrilha de roubo a caminhão, aí acabou saindo no exército, porque ficou muito explícito no exército, porque os esquemas que estão no exército, que tem no exército, acho que tem que ser um pouco mais disfarçados, mas não estava dando. Ele saiu do exército e foi pro bicho, né? Ele não foi perseguido pelo exército nem pela polícia, assim, ele conseguiu ir pro bicho, indo inclusive pela hierarquia do crime mais alta, né? Porque dentro do crime organizado, aqui na sociedade do Rio de Janeiro, eu falo Rio de Janeiro, os que estão no topo da pirâmide são os bicheiros, né? O bicheiro, aqui no Rio de Janeiro, ele é capaz, o banqueiro de bicho, ser amigo do banqueiro de investimento. Eu não vou dar os nomes aqui, que eu não posso, né? Mas tem nome, né? Dá para dar o nome de um banqueiro, vamos dar um banqueiro de bicho bem famoso aí, bem famoso. O banqueiro de bicho bem famoso estudava o filho na escola britânica, junto com o filho do banqueiro, e lá a escola britânica da Barra. E lá eles são amigos, Rio de Janeiro. Pronto, gente, quer uma fofoca do Rio de Janeiro? Meu amigo que pediu uma fofoca de Rio de Janeiro aí, da questão de segurança, do jogo do bicho, tem essa, assim, amizade, né? Rio de Janeiro é um pouco disso, né? O pessoal fala suco de Rio de Janeiro, é essa mistura entre criminalidade e capital. E a mais alta mistura dos bicheiros, que vieram da ditadura, que são das classes armadas. Os exércitos do bicho são compostos por policiais, gente. Eu posso dar vários nomes aqui, gente, mas eu não quero não, porque eu não quero morrer. Eu quero viver, vou fazer 1, 2, 3 episódios no máximo de segurança e não vai ficar falando 1000 vezes. Mas vamos parar de se enganar com esse blá 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 de segurança. Eles querem fazer uma ditadura, Bukele. Um buquelão aqui vai ser um massacre. Indonésia de massacraram. Vamos estudar a história da Indonésia, gente. A Indonésia foi um massacre anticomunista. Eles têm um regime terrorista lá da polícia. Entendeu, gente? Assim, não é. Eu acho que para os policiais terem poder, eles querem isso. Muitos policiais querem, né? Instaurar uma ditadura, como as Forças Armadas querem. Só que, por exemplo, as Forças Armadas só não deram um golpe aqui apoiando o Bolsonaro, não só porque o Bolsonaro. Não é porque o Bolsonaro é muito ruim. Ele é muito ruim. Mas porque os Estados Unidos não iam apoiar. E uma parte do capital não está topando também. Então não tem todas as condições, como até o Bolsonaro falou, que de golpe ele entende, para dar golpe. Não tinha todas as condições. O Bolsonaro foi tentando ao máximo, né? Essa questão do 8 de janeiro, ela foi a última tentativa de golpe, né? Eles foram tentando, as condições não se apresentavam, chegaram a pensar num plano, né? Começaram a executar, fizeram os primeiros passos para executar, o plano de execução mesmo de matar. Porque o plano do Bolsonaro é isso. O Bolsonaro sempre falou, gente. O Bolsonaro sempre falou que ia dar golpe essa gente, por isso que a polícia vota em peso no Bolsonaro, entendeu? Então, assim, esse partido militar, existe um partido militar, um partido policial, um partido militar. Esse partido policial, partido militar, é um estamento,
Eles não são capital, não são a classe dominante. Qual é a classe dominante? A classe dominante são os ricos, né? A burguesia, né? Mas algumas partes desse estamento militar se enriquecem tanto que até viram burguesia, né? E a gente tem... qual seria uma interseção entre a burguesia e esse partido militar que às vezes, em parte, é meio abandidado? Seriam os bicheiros. Os bicheiros usam a melhor mão de obra de matança. Capitão Adriano da Nóbrega, Rony Lessa, né? Gente, posso contar? Major Fabiana. Major Fabiana foi aquela que é casada com Felipe Poubel, que é deputado estadual, eu acho, foi ou ainda é deputado estadual aqui no Rio de Janeiro. Ela foi lá incitar aqueles motins lá no Ceará. Lembra aquele motim no Ceará que o irmão do Ciro Gomes tomou um tiro? Ela estava lá e ela foi condenada, inclusive, por trabalhar para a Liesa. Né, foi condenada, né? Porque a Liesa é coisa que é o jogo do bicho, na verdade, né, gente? A Liesa, que organiza a escola de samba, é o jogo do bicho, então tem esse envolvimento todo. E eles são super engajados politicamente, essa galera, entendeu? Então vira como se fosse um partido militar, partido armado, que não é um partido tão democrático, nem que, assim, muita ligação com crime, né, cara? Ela é casada com o Felipe Poubel, né? O Felipe Poubel teve irmão dele condenado e preso por agiotagem na área de milícia, né? Parece assim meio miliciano. Assim, tô dando exemplo, gente, com muito receio, gente. Felipe Poubel, Major Fabiana, nada pessoal, desculpa, vou falar de vocês dessa vez, não quero problema com vocês, não quero problema com polícia nenhum. Morro de medo mesmo da polícia, entendeu? E só porque tem que ser falado, gente, porque senão vai se criar uma ilusão muito perigosa no Brasil, né? É isso que eu queria falar. É muito importante esse vídeo, eu acho, porque a gente está falando, oi, galera, vamos acordar, é mentira, esse papo dele sobre segurança é mentira. O regime Bukele não vai resolver, vai ser uma grande ditadura, cheia de injustiça. E El Salvador é pequenininho, o Brasil é enorme, é muito mais fácil fazer isso em El Salvador, transformar o país numa penitenciária, que vai ser uma ditadura terrível. Mas é o projeto deles, até do Bolsonaro. O Bolsonaro queria matar 30 mil, sempre falou, né? Porque o Bolsonaro, gente, olha só, estão acusando o Bolsonaro de golpe, né? Tentativa de golpe, plano para assassinar. Isso aí tá escancarado, né? E assim, e se fosse a Mariana da Silva que estivesse acusando disso? Não, mas foi um cara que sempre falou que ia fazer isso. O Bolsonaro está sendo acusado daquilo que ele sempre falou que ia fazer. Então, assim, a gente está lidando com a extrema-direita, com essa galera Bolsonaro, com vários desses políticos, militares, policiais, e com a penetração grande dentro da corporação, mas graças a Deus toda a corporação não é assim, graças a Deus. E é nesses policiais que... Porque tem um degradê, né? Tem um cinza, né? A gente tem que acreditar que tem gente boa e que mesmo aqueles que politicamente estão equivocados, que eles coloquem a mão na consciência, né? A gente tem que ter essa esperança, esse apelo, e eu me rendo, entendeu? Assim, me rendo assim numa boa, no sentido de... Confesso que eu morro de medo de vocês, assim, mas tem que fazer essa crítica, porque a gente não pode entrar no projeto, tem eleição aí, e a gente não pode cair nessas mentiras, né? Isso é um exemplo, assim, que eu no primeiro vídeo não falei, né? E essa questão da polícia ser muito abandidada, a ficha vai caindo, né? Eu me lembro que eu dava aula para uns alunos que moravam na Maré e eles me falavam que a polícia alugava o caveirão para os bandidos, para facções, né? Para uma facção invadir a outra, e eu não acreditava. Aí depois saiu no jornal, gente, vocês colocam lá, você colocar aqui, ó. Você colocar polícia aluga, vamos colocar polícia aluga caveirão para traficantes. Porque isso aí, muitas vezes as coisas somem, mas muitas vezes, por exemplo, quando... porque eu até queria achar isso, né? Porque a evasão da Rocinha, aquela evasão que teve, a Polícia Federal descobriu que o capitão do BOPE estava vendendo fuzil. Aí o BOPE até não participou. Aí tentei procurar aqui, não achei direito, mas eu me lembro disso, memória não me trai. Agora aqui, eu coloquei o negócio da polícia alugar o caveirão para os traficantes. Eu estou vendo aqui, que os alunos meus me falavam e eu não acreditava. Aí comecei a acreditar porque é muito aluno sério falando.
Aí depois saiu a notícia, né? Isso é a notícia de 2017, antiga, né? Porque hoje saiu o negócio da comunicação do... Aliás, o complexo da maré é super complicado, é difícil mesmo, né? E a gente quer ter compreensão com a polícia. A gente só precisa muito mesmo que tenha polícia mais correta. E a gente não pode, assim, então a gente não quer confronto com a polícia, a gente quer que a polícia nos trate bem, a gente quer poder admirar a polícia, mas a gente não pode fingir que acredita nesse discurso. Entendeu? Fingir que a gente não sabe que uma parte da polícia é muito ligada à criminalidade, entendeu? E que ganham com isso, porque se você tem uma empresa de segurança privada, muitos policiais têm empresa de segurança privada, quanto pior tiver a segurança pública, mais mercado você vai ter. Então está havendo muito conflito de interesses entre a polícia, né? Um amigo meu, que é do Rio de Janeiro, mas que está morando muito tempo fora, ele falou: João, por que você acha que a situação do segurança no Rio de Janeiro não resolve, né? Aí eu falei: não, tem questões sociais, tem a topografia, mas a gente questão tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Tem policiais que de repente não tá ganhando 20 mil por mês só, então ganhando 100 mil por mês por conta de esquemas, assim. E tem uns que ganharam um pouquinho mais só, tem uns policiais que ganhariam 10, tem vários, assim, tem vantagens, entendeu, que acontecem. E o capitalismo, o dinheiro é muito importante, então esses policiais têm famílias também, né, olhando do lado deles, então é muito tentador entrar no esquema aqui ou no esquema ali. E alguns ou vários desses que até têm esquema também trabalham sério. Olha essa complicação. Teve uma situação que eu estava... Não vou entrar em detalhe não, mas que eu percebi, conversando, né, que o policial em questão foi um policial que falou que não dava bola para 13º. Não, eu falei assim: não, tem que acabar 13º, só falando mal do 13º. Eu falei: porra, como o cara que é servidor público tá falando mal do 13º? Aí eu empombei. E aí esse policial não debateu assim. Aí um outro que conhece ele falou: não, ele é bom policial e tal, mas não é santo. Aí que eu saquei, cara, é um cara, o que eu fiquei imaginando ali, pelo que eu entendi? Era um cara que ele devia combater os crimes, sério, mas também tinha algum esquema. Então, você sabe qual é a impressão que eu tenho? É que tem uma parte dos policiais, talvez seja minoritário, eu espero que seja, eu acho que seja, que só foca em cometer o crime. E tem uma outra parcela grande que tem um esquema e também combate o crime. É a impressão que eu tenho, né? Mas isso aí, obviamente, que não é uma pesquisa de campo que eu fiz, né? Até essa área é uma área que é difícil, você sempre foi levantar dados, mas é uma percepção que eu, chegando a 54 anos, a maior parte dele vivendo no Rio de Janeiro, cheguei um pouco à conclusão, né? Que tem uma parcela grande da nossa polícia envolvida com criminalidade, e muitos deles até trabalham direito e também são envolvidos em criminalidade, em parcelas menores. Alguns cometeram uma irregularidade uma ou outra vez na vida, alguns cometem com frequência. Vão ter aqueles, acredito, que acho que nunca cometeram nada de errado, eu acredito nisso. Acho que vão ter. Só que eu acho que a cultura talvez seja bem minoritário, que nunca cometeu nada de errado, vai ser um comentário que é comum também, assim, depende do que você chama de errado, né? Assim, mas eu tô querendo gravar esse vídeo pra gente ter uma visão mais realista sobre a questão da segurança e sobre o papel da polícia. Você lembra, quem se lembra do Hélio Luz, né? O Hélio Luz foi um delegado de polícia civil, mais de esquerda, mas que os ricos, vamos dizer assim, a burguesia carioca, chamou para resolver a questão do sequestro. O que estava acontecendo? Para resolver a questão da segurança em geral, e o sequestro era uma preocupação que a burguesia carioca sentia na pele, né? Porque os ricos, a burguesia carioca, estava sendo sequestrada, então tiveram que chamar um policial civil de esquerda, né? Que era o Hélio Luz, e ele resolveu, né? Até foi muito interessante, porque quando ele foi fazer entrevista para dizer que tinha desbaratado a quadrilha que sequestrava, né, no Rio de Janeiro, e a quadrilha que sequestrava no Rio de Janeiro era formada por policiais da DAS. Olha que loucura, gente. A Delegacia Anti-Sequestros no Rio de Janeiro era quem sequestrava. Era a quadrilha que organizava todas as outras quadrilhas. Era o núcleo duro, núcleo central do sequestro no Rio de Janeiro era a Delegacia Anti-Sequestro. Por isso que a entrevista mais genial que eu vi em toda a minha vida foi a entrevista do Hélio Luz,
na qual ele diz: a partir de hoje, a delegacia anti-sequestro não sequestra mais. É essa entrevista que ele dá. Ele começa a entrevista assim: gente, a partir de hoje, a delegacia anti-sequestro não sequestra mais. E, enfim. E aí depois ele foi lutar por aumento de salário dos policiais. Esses aumentos até vieram depois, né? Na época dele melhorou até o salário dos policiais no Rio de Janeiro, que é bom, né, nesse sentido. Nós, professores, né, sou professor de Estado, perdi muito, a gente está muito massacrado, professor de Estado, são os que piores ganhamos no Brasil. Mas a polícia do Rio de Janeiro é a segunda que melhor ganha. Isso não resolveu o problema da segurança, embora eu seja a favor. Todo trabalhador eu sou a favor de pagar bem. Todo trabalhador eu sou a favor de pagar bem. Então eu nunca vou ser contra o policial ganhar bem. Nem o militar ganhar bem. Eu não acho que o problema do policial seja ele ganhar bem, nem o problema do general seja ele ganhar bem. Até se for um general, se ele for enfrentar os desafios que o Brasil tá aí, o Brasil oferece, ele tem que ganhar bem mesmo, né? Imagina você enfrentar os Estados Unidos, por exemplo, se for enfrentar os Estados Unidos, se não for para ser subserviente aos Estados Unidos, é uma tarefa e tanto, né? Então eu não sou contra aumento de salário da polícia, não. Sou a favor de aumentar o salário da polícia. Mas nos últimos anos, no executivo aqui estadual, a polícia tem ganho muito aumento e nós professores não. Então eu sou de esse dinheiro, mas eu acho que dá para pagar. Eu acho que se a gente parar de pagar para o empresário o dinheiro da educação, o dinheiro da educação deixar de ir para o grande empresariado, acho que dá para pagar bem o professor também, né? Mas assim, eu estou só destacando nesse vídeo é que a polícia ela acaba, né, sendo um problema e ninguém quer falar. Ninguém quer falar mal da polícia, né? Porque todo mundo tem um respeito, um medo, né? E a missão da polícia, servir e proteger, é belíssima, né? Tudo que eu quero é isso, né? E a gente mas é o que acontece que a sociedade já vive com medo do bandido e tem medo da polícia e ainda tem medo porque o exército brasileiro, as Forças Armadas brasileiras, em vez deles projetarem o seu poder para fora, né? O exército brasileiro não invade os outros, né? Ele projeta o seu poder para dentro, né? Os Estados Unidos, pelo menos, eles fazem muito mal pro fora do país, mas dentro o exército, as Forças Armadas americanas não apontam, né? Aqui a maioria da energia das Forças Armadas é para se meter na política, para ameaçar a população civil, né? Para dar golpe na democracia. Então, assim, e esses grupos, esses estamentos armados, né? Eles têm essa ideologia muito de extrema direita, então é muito perigoso, né? E eu acho que isso tem que ser denunciado. A gente não pode cair no papo furado de soluções à la Bukele, né? De dar mais poder. A gente tem que deixar bem claro que o problema da segurança, além da questão social, é a própria questão da polícia. Tá? A gente está junto da polícia, tem todo policial que agir corretamente tem meu total respeito e aplauso. É uma profissão difícil, complicada e importantíssima, né? Mas tem que combater as questões erradas. E tem muito erro e tem essa intenção de impor, né? Como que eu vou dizer de impor? Assim, convencer a sociedade, porque quanto pior fica a segurança, mais a sociedade cai no papo furado que tem que impor uma ditadura, uma parada terrorista. Isso aí vai empoderar ainda mais, né? Por exemplo, se você fizer uma crítica à atuação da polícia, a pessoa diz que você está defendendo bandido. É o contrário, gente. Eu não quero que... sou contra bandido. Eu quero que a polícia não seja bandida. A gente quer uma polícia correta, que a gente possa confiar. E não uma polícia que a gente tem que ter medo também. A gente já tem medo do bandido. A gente precisa de uma polícia do nosso lado. O cidadão precisa de uma polícia totalmente do nosso lado. Eu sei que às vezes a polícia funciona também. Eu sei disso. Não estou dizendo que a polícia funciona nunca, não, pelo amor de Deus. Tem que funcionar. As pessoas às vezes comparam bandido é pior, mas é claro que o bandido é pior, um bandido é bandido, amigo. A gente não paga o salário do bandido é bandido. A polícia é para defender a gente. A polícia tem que ser nossa maior guardião. Eu tenho que ensinar meu filho a poder confiar no policial. Entendeu?
Me lembro na Bahia, a polícia do Rio é complicada, a polícia de São Paulo tá matando pra caramba agora, né? Não tá adiantando nada. O Tarcísio tá mandando matar e a polícia tem mais roubo e não adianta nada. A polícia da Bahia tem um histórico complicado também. A polícia da Bahia, uns anos atrás, estava estuprando uma grávida. Mas depois a própria policial pegou. Então, quer dizer, assim, tá vendo que a polícia não é toda assim, né? Pelo amor de Deus, né? Teve a polícia que pegou o policial estuprando, né? Então, quer dizer, a gente não tem uma polícia, vamos dizer assim, composta 100% por bandidos, por facínoras, não é isso. Graças a Deus. Mas a polícia está muito contaminada e muito ideologizada, demais da conta. E uma ideologia que não oferece boas ferramentas de compreensão da sociedade. São ferramentas, essa ideologia da extrema-direita, ela não oferece bons... você não entende direito, não está entendendo direito a realidade. A gente pode ter mais um pouco de rigor, um pouco mais de disciplina ali. Eu, como professor, eu tento ter alguma disciplina com os meus alunos, assim, mas, enfim, não sou a favor, porque às vezes pintam a esquerda como se a gente fosse a favor de qualquer coisa, ou as pessoas democratas a favor de uma falta de disciplina total e que com eles estaria a disciplina e a rigidez. Não é isso, né? Eu sou contra o terrorismo. O terrorismo eu sou contra. Né? O Tribunal de Justiçamento do Tráfico de Drogas, que às vezes a própria direita diz, essa extrema-direita, policial mesmo fala, lá eles obedecem, lá no morro. Mas aí eu pergunto, é isso? É essa disciplina de terror que a gente quer trazer para o asfalto também, para a sociedade como um todo? É reproduzir o senso de justiça do Tribunal do Tráfico? Esse terror? Porque olha só o que eu estou dizendo, gente. Eu vejo a própria polícia, porque você vê como é parecido, né? O terror do tráfico e o terror da polícia, da ditadura, eles são meio parecidos. É o terrorismo. Eu, sinceramente, acredito em democracia, em justiça, devido processo legal. Eu acho que isso é melhor, tá? Depois, aliás, quero fazer umas coisas sobre livros, assim. Eu vou até fazer para fechar. Olha só que interessante. Primeiro eu queria fazer uma propaganda, até para conversar, depois eu vou conversar. Eu vou fechar agora, não sei se eu fecho agora, acho que eu vou fechar agora sobre segurança, depois eu abro outros e ver se eu falei tudo mais ou menos que eu queria falar, né? Eu acho que existe muito uma relação, uma simbiose entre se ganha dinheiro com envolvimento com a criminalidade. A criminalidade, do jeito que ela muita gente ganha dinheiro com isso. É isso que eu acho que é um problema muito grande. Por isso que a criminalidade não é debatida. Eu acho que se fizer um regime mais ditatorial, uma coisa Bukele, o que você vai conseguir no máximo é que a repressão que hoje em dia controla, sei lá, vamos chutar, 50% do faturamento do crime, vai aumentar para 100%, 99% do faturamento do crime. Os órgãos policiais de repressão. E talvez haja uma diminuição dos conflitos. Isso talvez até melhore um pouco o índice, mas a custas de talvez mais injustiças e a custas de solidificar um sistema injusto de terrorismo. Quer dizer, todo terrorismo é injusto, mas deixando um terrorismo numa direção só e mais sem poder haver crítica, eu acho. Entendeu? Você cria um terrorismo mais sólido, você criando uma ditadura na qual o órgão repressor, que em determinado momento conseguia arrecadar uma parte da renda do esquema criminoso, arrecade toda. Eu acho que não é o bom caminho. Eu acho que o bom caminho para a segurança no Brasil seria outro. O bom caminho para a segurança no Brasil seria tentar, não é fácil, via corregedoria e via várias ações, diminuir a criminalidade dentro da polícia, né? E para isso também ajudar isso, vou dar um exemplo de uma coisa que podia funcionar. Descriminaliza, por exemplo, a marihuana, a maconha, a cannabis sativa, descriminaliza.
usa a verba dessa... Lá em alguns países, em alguns estados dos Estados Unidos, a verba vai para a educação. Acho que aqui no Brasil, eu sou da educação, mas eu abro mão de uma parte da verba, que seria da venda da cannabis, para educação, para dar para segurança, até para segurança não sabotar, e sim pensar, porque hoje em dia no capitalismo, dinheiro, isso não vai mudar isso de uma hora para outra, dinheiro é tudo, né? Dinheiro é o oxigênio do nosso tempo. Então, uma parte da venda da cannabis vai até para o fundo de segurança, de valorização dos policiais, não tem problema. Vai uma parte para educação, outra para saúde, outra para segurança. E aí você já tira uma parte do faturamento do crime, que é importante. Você começar a combater o faturamento do crime. E já começa a não combater pequenas quantidades de droga. Foca no que é mais importante. Os pequenos ilícitos não ser mais foco da polícia. A polícia tem que combater o quê? Homicídio, estupro, sequestro, crimes de violência e também, claro, mas aí não a polícia tanto a PM. Se investir mais na polícia científica, na polícia chamada judiciária, né? Para combater estelionato, por exemplo. Eu acho que a gente tem que sair da lógica da guerra interna, né? E é claro, e também assim, não tem, o tráfico está armado, tem que tentar combater, né? E se for o caso, em algumas operações até desarmar. Mas para isso acontecer, tem que parar de haver esse conchavo, a quantidade de operação que tem vazamento, que a polícia, alguém da operação avisa os traficantes, né? Aquela operação do Complexo Alemão antigo, que teve uns anos atrás, bem famosa, aquilo ali teve muito arrego. Todo mundo sabe, gente, todo mundo fala. Né? Eu não estava lá, gente, eu não sou policial, sou um coitadinho do professor, mas tem vários indícios. Então, assim, a gente tem que combater a criminalidade, mas tem que tentar fazer com que pouquíssimos policiais sejam envolvidos com a criminalidade. Então, para combater o crime, para resolver a questão da segurança, a gente tem que melhorar a polícia. E aí é uma mudança via corregedoria e uma mudança política da sociedade. A gente tem que começar a falar essa verdade. A gente tem, porque a partir do momento que a sociedade começar a falar o óbvio, que é o que eu tenho dito nesses 2 episódios, a gente souber, a gente aceitar isso, aquele policial que está matando, está roubando, né, matando sem justificativa, né, porque às vezes no exercício da sua profissão o policial tem que matar, às vezes não tem jeito, ele legítima defesa de si ou de outrem. Não é isso que eu estou falando. Estou falando do policial que tem envolvimento, né, que trafica arma. Ele hoje em dia ele se sente ainda ilegitimado, né, em fazer isso, porque tem muita gente que quer dar carta branca, né. Ele próprio quer se dar carta branca e uma parte da sociedade com o ideal de extrema-direita que é dar carta branca. Então ele acha que ele pode tudo, né? E não pode, né? O policial tem uma função muito importante, mas ele não pode tudo, né? Então, assim, a mensagem desse vídeo é essa. Não vamos cair nessas soluções à la Bukele, tá? Vamos combater o crime, isso é importante. A sociedade precisa ter uma polícia boa para combater o crime e essa polícia tem que ser melhorada, né? Sem a gente resolver várias questões sociais e sem melhorar a nossa polícia, sem a gente melhorar a cultura da nossa polícia, né? Não, cultura não que eles não sejam cultos, né? A nossa polícia é inteligente, são pessoas espertas, sem dúvida nenhuma. Mas o que está movendo muitas vezes a polícia é uma ideologia de extrema-direita, uma necropolítica, um desapreço aos direitos humanos, uma percepção equivocada das origens dos nossos problemas, interesses econômicos. Então a gente tem que, isso aí, volto a dizer, com todo respeito pessoal aos policiais, um aplauso imenso a todos aqueles que conseguem ser 100% corretos, mas muita coisa tem que melhorar no Brasil e todos nós temos que melhorar, eu tenho que melhorar, você tem que melhorar, e a segurança é um problema gravíssimo no Brasil e a polícia eu acho que tem que ter uma
mudar um pouco um tanto a inclinação dela, né? Ser menos capitando mato, né? Que é aquela coisa antiga que não existe mais, mas eu acho que a polícia, às vezes, não vai atrás dos caras fugidos, não é isso, mas a polícia às vezes não, né? Se eu estiver errado nessa analogia com o Capitão do Mato, eu devo estar, mas assim, na maneira como tratam, né? Os mais pobres, né? Passa essa impressão pra gente, né? E eu queria uma polícia, e a gente precisa de uma polícia que não tenha relação com a criminalidade, não venda armas, não trabalhe pro jogo do bicho, né? Não seja matador do jogo do bicho, não faça segurança pro jogo do bicho, e ganhe bem, ganhe cada vez melhor, né? Já está ganhando um pouco bem. Eu queria inclusive que a minha carreira de professor fosse equiparada, professor de Estado, à carreira de policial, seja militar, seja civil, que a gente está ganhando muito mal. Mas não é porque eu estou ganhando mal que eu quero que o policial ganhe mal, né? Então o problema crítico que eu tenho à polícia ou aos militares não é porque eles falam de ganharem melhor do que eu, né? Até porque ganhar melhor do que eu é fácil. Mas a orientação política, de respeito a direitos humanos e a propaganda e a crença que uma ditadura é uma boa. E não é, tá? A ditadura não é legal. Tá bom, gente? A ditadura, ela não aumenta o combate à corrupção. Ela aumenta, dificulta justamente o combate à corrupção. Ela cala a crítica, porque é muito aterrorizante. Eu mesmo fico com medo de gravar crítica falando de policial, né? Então não vou gravar mais, acho que não. Vou gravar essa, se vou gravar mais não. Fiz um episódio, fiz o segundo e encerrei. Mas são realidades, né, gente? Então é isso, gente. Não vamos cair no discurso da extrema-direita sobre questão de segurança, não. Não vamos acreditar que uma solução à la Bukele é a solução, porque não é. A solução é uma polícia honesta, uma polícia que combata o crime cumprindo as leis, respeitando os direitos humanos e não matando nenhum inocente, não prendendo nenhum inocente, não forjando prova, entendeu? Não criando processos injustos. Não, isso eu falei, sem forjar prova, sem incriminar quem não fez nada de errado, respeitando a democracia. O que a gente quer é isso, é uma polícia democrática. Um país bom, um país que possamos ser todos irmãos. Eu acredito nisso, sabe? Eu amo o Brasil, amo meu país, amo esse planeta. Eu não acho que nós humanos sejamos tão ruins. A gente é bom e é ruim, e a gente pode ser cada vez melhor. E para a gente alcançar isso, o pessoal aqui no geral no Brasil é cristão, vamos pensar em Cristo aí, né? Um bom exemplo. Eu sou agnóstico, mas Cristo é um bom exemplo. E esse recado, tá bom, gente? Abração, tudo de bom.